Queridos amigos e amigas do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, que a paz de Jesus esteja entre nós. Neste final de semana, retornou à pátria espiritual o nosso amigo, frequentador do NEFA, Ricardo Kiko Correia, em função de complicações de saúde provocada pela Covid. O Kiko, assim ele era carinhosamente conhecido por todos nós. A transmissão que será feita agora com o tema Reflexões de Natal já estava gravada e programada para esta data desde o início do mês. Falaremos do nascimento de Jesus e o Kiko é alguém que tem Jesus no seu coração. Alguém que nessa época do ano estaria envolvido com eventos que levariam alegria a muitas pessoas. Eu peço a todos, portanto, que orem pelo nosso irmão e que possamos agradecer por todos os momentos vividos com ele. Os amigos espirituais possam recebê-lo de braços abertos e que todos aqueles que o amam e que ficam recebam as nossas melhores vibrações de força e de fé. Nós dedicamos este vídeo ao amigo Kiko e sua família. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para mais uma atividade do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. E na noite de hoje, fazendo algumas reflexões e um bate-papo sobre o Natal, uma vez que está se aproximando a data que nós convencionamos para comemorar, para celebrar o nascimento de Jesus. E nesta noite, nós vamos aqui bater um papo, refletir sobre o nascimento de Jesus e sobre Jesus. Então, nós estamos aqui com a Alessandra. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos. Muito bom. Temos também a Rosana Pereira. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos do núcleo, né? A todos que estiverem nos assistindo. E o nosso amigo Edmilson. Bom, boa noite a todos. Boa noite aos amigos que estão aqui juntos para a gente conversar um pouquinho sobre o Natal, essa época tão importante para nós que nos consideramos cristãos. Então vamos lembrar de Jesus mais um pouco, falando do seu nascimento e da importância dessa data para todos nós. Muito bem. Então vamos dar início, né, ao nosso bate-papo, fazendo uma prece. Eu vou fazer essa prece em agradecimento a Deus, em agradecimento a Jesus, por termos essa possibilidade de estarmos reunidos nesse momento, por termos a possibilidade de termos o conhecimento do Evangelho que foi deixado por Jesus, os seus ensinamentos, e que possamos, na noite de hoje, entre amigos, conversar, refletir, lembrar o nascimento de Jesus, lembrar os seus ensinamentos, para que possamos colocar em prática em todos os dias e celebrar esse nascimento todos os dias praticando os ensinamentos do Mestre. Que Jesus abençoe a nossa reunião e que possamos ter um bate-papo alegre e muito produtivo. Assim seja. Assim seja. Muito bem, então vamos começar, né? Estamos em dezembro, o Natal, a data de 25 de dezembro já está se aproximando, né? E para introduzir aqui esse nosso bate-papo, eu gostaria de a gente falar um pouquinho sobre essa data, né? 25 de dezembro. Será que está escrito em algum lugar na Bíblia? Alguém tem aí a certidão de nascimento de Jesus que mostra o nascimento no dia 25 de dezembro? Rosana? Rosana que fez uma pesquisa vasta aí nos cartórios de todo mundo, para que achava
esse registro? Tem alguma informação para a gente, Rosana? Pior que não, viu? Informação concreta, não. Não tem, né, esse registro em lugar nenhum. A gente deu uma pesquisada, a gente sabe, né, que é uma data fictícia, é uma data para a gente comemorar. E tem uma história para esse 25 de dezembro. Eu achei interessante a gente comentar isso, porque consultando lá, a gente verifica que 25 de dezembro, na verdade, era uma data de uma festa pagã do Ocidente, né? Era uma festa pagã porque era em homenagem ao deus Apolo, ao Sol, comemorava o solstício de inverno, quer dizer, o início do inverno na Europa Ocidental. E era uma festa que reunia muitas pessoas. E reunia para quê? Para fazer essa adoração ao Sol, né? O deus Apolo. E para comer demais, beber demais. E o interessante é que fala que as mulheres colocavam as frutas para secar. Então, daí que eu acho que vem também a história de panetone, né? Faziam bolos para dar entre elas, faziam alguns tecidos. Então, assim, é uma festa que trazia muitas pessoas para as grandes cidades. E Roma, né? Como império, né, vasto que ela tinha, trazia muitas pessoas. E aí, com o advento da era cristã e o aumento, né, do cristianismo, no século XIV, a igreja, na época católica, né, ela resolveu instituir a data, o nascimento de Cristo, pela grandiosidade que eles resolveram, então, instituir a data em que mais congregava pessoas ali em Roma, para poder reunir. E aí foi que eles escolheram o terceiro dia de dezembro, da festa pagã. Era 23, 24 e 25. No dia 25 eles escolheram porque tinha uma grande procissão e reunia muitas pessoas. Então é interessante, porque não existiu a gente não consegue levantar essa data. E aí é interessante também que eu me esqueci quem que eu consultei, mas essa pessoa que foi numa entrevista em 2007, ele comentou que não tinha como você registrar isso, porque Jesus era uma criança aparentemente comum, né? Que nasceu de uma tecelã, de um carpinteiro, então não tinha importância, ninguém marcou isso. Então, é assim, só para registrar que nós não temos essa data, né? Tem alguns levantamentos aí, mas não tem uma data concreta. Mas aí fica a pergunta, qual que é a verdadeira importância de se ter uma data certa, né? Na verdade, assim, né, Rosana? Tudo que nós conhecemos sobre Jesus está registrado, especialmente nos evangelhos, né, que estão na Bíblia, de Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois Paulo e todos os demais apóstolos, né? E quando a gente consulta a Bíblia, não existe, de fato, essa data. Esse registro não foi feito de uma data exata. Existe um período, né? Mateus, no Evangelho de Mateus, quando ele fala desse nascimento, ele fala que Jesus nasceu no reinado de Herodes. Então, existe um período que a história consegue, inclusive, tentar identificar qual foi o período, né? Mas a data, propriamente, ela foi convencionada. E nós não queremos criar polêmica com esse tema, não. Na verdade, é como você falou, é para dizer o seguinte, é muito importante no nosso estágio evolutivo ainda que a gente precise marcar uma data para lembrar de Jesus. Todos nós sabemos que essa lembrança de Jesus ela deveria acontecer todos os dias. Precisaria ter uma data específica, assim como a gente tem outras datas comemorativas, né? Elas ainda são importantes para nós, né? Por mais que não seja exatamente o 25 de dezembro, nós sabemos disso, quando chega esse período, as pessoas começam a colocar aqui alguns símbolos que representam, que a gente nos faz lembrar do nascimento de Jesus, de certa forma a gente se sensibiliza, a gente tem mais essa lembrança, né? É o momento onde as pessoas começam a fazer campanhas, começam a pensar nos mais necessitados, começam a pensar no próximo. Quer dizer, cria-se esse espírito de Natal, que é o espírito da lembrança de Jesus, né? Exatamente.
Não sei se mais alguém gostaria de comentar aí esse aspecto da data, Edmilson, Alessandra. Eu acho que a Rosana, ela pesquisou bem. Achei muito interessante essas considerações que ela fez, porque a gente, às vezes, não reflete sobre isso e, de repente, fica achando mesmo, nossa, que Jesus nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Então, é importante a gente fazer essas considerações, e, nesse aspecto, a doutrina espírita, ela dá um show de bola mesmo, porque ela nos leva para essa fé raciocinada, né? Então, a gente começa a refletir sobre coisas que nunca havíamos parado para pensar sobre o assunto, né? Simplesmente fazíamos, né? Mas ainda assim, Alessandra, concordo plenamente com você no ponto de vista da doutrina espírita, nos fazer raciocinar, refletir, questionar. Mas essa questão da data não é nenhum posicionamento da doutrina espírita, não. Né? Não. A questão da data é algo histórico, que é conhecido, sabe-se que não é, que foi convencionado como uma data para essa celebração. Acho que o Edmilson ia comentar alguma coisa, Edmilson? Eu ia comentar que essa questão da data é muito curiosa, né? A gente vê vários estudos de pessoas vinculadas à igreja, outras religiões, né? Estudando, buscando o Cristo histórico, né? Então, até mesmo o ano que ele nasceu, a gente sabe que provavelmente foi antes do ano zero, né? Porque isso foi uma convenção que foi feita depois, no acerto do calendário que nós adotamos no Ocidente, etc. Mas, como você bem colocou, Nert, a gente precisa de uma data, porque isso cria entre nós uma sinergia muito boa. Inclusive, no mundo espiritual, existe o relato dos espíritos, né? Que eles se preparam nas colônias espirituais. André Luiz falando na época do Natal, no nosso lar. Quer dizer, eles se preparam, porque é um clima de lembrança dessa data tão importante. Quer dizer, nós não sabemos que data foi, mas sabemos que ela existiu. E aí a gente demora no dia 25, que seja no dia 25, quer dizer, representando essa data, que mais importante que a data é realmente a vinda do Cristo, né, entre nós. Então, assim, e aí a gente se mobiliza, faz festas, né? Veja que no núcleo e várias casas espíritas e também nas igrejas, o pessoal faz apresentações, né, faz estudos especiais, cantos. Então, assim, as crianças fazem apresentação de Natal, teatros, porque é uma forma de prestar nossa homenagem ao Cristo, né? Então, assim, é muito importante. Você falou uma coisa muito interessante. As pessoas ficam realmente mais sensíveis, mesmo com toda essa questão do consumismo, mas ainda até nesse aspecto é um clima diferente, né? Porque você sai na loja pensando em alguém, que você quer dar um presente para alguém, quer dizer, você lembra da pessoa, mesmo que seja essa questão ainda que nos envolve muito, que é essa questão material de comprar as coisas, né? De dar presentes, e aí tem todo um lado que não é tão legal, mas a gente não vai entrar nisso, mas por outro lado tem a lembrança, quando ela é sincera, quando você não está dando simplesmente para atender uma coisa, uma convenção, uma reunião que você faz para aparecer, coisa, mas quando você realmente, não preciso dar um presente para meu tio, preciso dar um presente para meu pai, para meu filho, você sai assim, pensando na pessoa, já é um sentimento diferente, né? E, obviamente, as pessoas fazem campanhas, montam cestas. Então, assim, sem dúvida nenhuma, um sentimento que a gente deveria ter todos os 365 dias do ano, mas, já que nós nos lembramos do Cristo em termos especiais em relação ao seu nascimento, no dia 25 de dezembro, e você vê que vai entrando dezembro, a gente já começa a criar, né? Já sai, já vê as luzes, as pessoas enfeitam as casas, entra num clima muito gostoso, né? É um certo simbolismo, mas que, como eu disse, né, no estágio evolutivo que nós estamos, ele ainda é necessário, e ele até nos faz, de certa forma, nos faz bem, porque nos remete a todas essas lembranças, né? O Edmilson falou da questão do presente. Não é propriamente o presente, não é necessário o presente, mas assim, você vai pensar no outro, e aí tem a coisa do ensinamento de Jesus,
de amar o próximo. É lógico que você não precisa dar um presente para amar o próximo, né? Mas é a lembrança. O que será que ele gosta? É um mimo, né? É um carinho, né? É um carinho. Você está lembrando. Quantas oportunidades, por exemplo, o Rosana, Alessandra, Edmilson, de, às vezes, familiares que moram em cidades muito distantes, e às vezes eles vão se reunir uma vez no ano. Quando é que é? No Natal, porque o Natal tem que reunir a família, né? Então, assim, tem um significado. O Edmilson falou das atividades que as casas fazem, dos eventos, mesmo aquelas que já fazem uma campanha do quilo, que já dão uma cesta básica, trabalho que, por exemplo, o NEFA faz, coordenado pela Rosana. Nesse período, a gente pensa em dar algo mais, uma cesta melhor, uma cesta de Natal. Então, aquele olhar assim para o próximo de uma maneira diferenciada, né? Com mais carinho, com mais atenção. Então, é importante, né? Não tem dúvida que é importante, e é importante especialmente pela celebração do nascimento daquele que é o nosso modelo de perfeição segundo os Espíritos. Né? Jesus, aquele que marcou na humanidade uma época, antes dele e depois dele. Isso é muito, muito importante, né? Não há dúvida. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a data para a gente dar continuidade? Não? Então, assim, a gente preparou aqui a nossa reflexão, até por uma sugestão do Edmilson, pegando algumas mensagens de Emmanuel, os comentários de Emmanuel no Evangelho de Lucas, do capítulo 2, quando ele fala do nascimento de Jesus. Então, vou pedir para o Edmilson comentar um pouquinho antes dessa obra, que é uma obra que, na verdade, não é uma obra com mensagens inéditas, mas é um compilado de mensagens que nós vamos usar aqui, parte dessas mensagens, para a nossa reflexão. E aí o Edmilson começa já com uma reflexão de uma mensagem, a gente vai continuando aí nessas reflexões. Edmilson, por favor. Então, Leonete, a gente costuma, quem está no movimento espírita há muito tempo, né, até receber, vai no centro, recebe até algumas mensagens, tem às vezes na porta quem entrega, etc. E mensagens, na sua grande maioria, psicografadas pelo Chico Xavier, né? E dessas mensagens de Emmanuel, e muitas delas refletindo sobre o Evangelho. Mensagens que foram inseridas em vários livros, né? E que são muito importantes e que a gente está longe de alcançar a sua profundidade, porque a gente lê essas mensagens várias vezes, e toda vez que a gente lê, a gente traz um ensinamento novo. Às vezes a gente está num momento de perturbação, de tristeza, de problemas no trabalho ou em casa. Aí a gente vai, pega um livro de mensagens, abre ao acaso, e parece que aquilo foi realmente escrito para nós. A gente sabe que ali a espiritualidade está nos inspirando para que a gente possa ouvir aquilo que a gente precisa, né? E eles estão ali também tentando nos ajudar. Mas a Federação Espírita Brasileira fez um trabalho interessante, que começou, acho que em 2013, que foi agrupar, né? Buscar essas mensagens que estão espalhadas em vários livros, inclusive livros de várias editoras, não só da FEB, né? E ordená-los de uma forma diferente. Porque nos livros, você observa, por exemplo, Emmanuel é muito cuidadoso. Às vezes você tem 3, 4 mensagens em sequência que tem uma correlação. Eu imagino, aí já é um sentimento, que é justamente porque aquelas mensagens trazem um teor, que se você tentar abrir naquela posição, se a verdade te inspirar para abrir, cair uma ou cair a outra, você vai receber a mensagem que você precisa. Mas para estudo, muitas vezes ordenar de acordo com a sequência do Evangelho ajuda muito para a gente. E a Federação Espírita, então, começou com esse livro, né, que são 7 livros. Esse aqui é o Evangelho, são as mensagens de Emmanuel relacionadas a trechos do Evangelho de Mateus, foi o primeiro, seguindo a própria ordem que está no Novo Testamento. E hoje nós vamos aproveitar o iniciozinho da compilação que é o terceiro livro, que é do Evangelho de Lucas, que no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas fala do nascimento do Cristo. Mas aonde tem mais detalhes é justamente no Evangelho de Lucas, porque ele foi buscar na fonte, né? Ele não conheceu o Cristo pessoalmente, mas ele foi
conversar com Maria, que era um desejo de Paulo, mas Paulo não conseguiu e delegou para Lucas essa tarefa, né? A gente vê isso lá no livro Paulo e Estevão, delegou essa tarefa dele coletar as informações na fonte, né? E aí tem toda uma beleza poética, apesar do tipo de literatura, de texto que é o Evangelho, a gente percebe que o texto de Lucas, principalmente nesse início, tem uma beleza, né? Porque é o olhar da mãe, né? É a história da mãe contando as suas lembranças para alguém que tinha uma bagagem intelectual muito grande, porque ele era um médico, Lucas, e pôde registrar de uma forma mais precisa as lembranças de Maria. Então, a gente vai comentar um pouquinho, a ideia nossa não é ler as mensagens, nem dá tempo, mas seguindo esse roteiro do primeiro e segundo capítulos ali do Evangelho, usando as orientações, a inspiração de Emmanuel, para a gente poder conversar. Muito bem, muito bom. Então, a primeira mensagem, né, de Lucas, na verdade, o comentário de Emmanuel sobre o Evangelho de Lucas é sobre o capítulo 2, o versículo 5. E aí, Emmanuel, ele pega um versículo e ele faz um desenvolvimento muito interessante, né? Ele pega o versículo, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, ele está se referindo a José e Maria, que, obedecendo a uma ordem na época em que eles tinham que se apresentar para o censo na sua cidade de origem, ele, então, tem que fazer essa viagem, né, que todos nós conhecemos, todos nós ouvimos, e Lucas vai detalhar. E aí Emmanuel pega só esse trechinho e coloca um texto chamado Ordem e Luz. Quem gostaria de comentar, não sei, Alessandra, gostaria de comentar essa primeira parte, ou Rosana, o que Emmanuel vai desenvolver usando esse trecho que fala da ida de Maria e José para se registrar. O que eu achei interessante nesse trecho, Ordem e Luz, foi a parte em que ele nos faz fazer uma reflexão sobre a questão da obediência às leis. José e Maria, eles não se negaram a obedecer às leis de César, né? Eles foram obedientes e foram se registrar no lugar onde eles deviam, né? E aí ele faz uma analogia com Jesus, que Jesus também, ele não faz nenhum tipo de imposição ou de alguma coisa para ele se apresentar para a gente. Ele se apresenta de forma simples, numa manjedoura, num lugar acessível a todos, né? Eu achei muito interessante. Ele não apresenta nenhuma condição especial para se oferecer para a gente, né? Ele vem simples, vem humilde e vem acessível. Achei bacana. Muito bom. Rosana, gostaria de comentar essa primeira mensagem? Não, então, eu estava até com um pouquinho de barulho aqui, por isso que eu estava até me atendo a não abrir. Mas o que eu achei muito bacana aí, além dessa ordem que a Alessandra, né, lembrou aí bem, é a parte que fala que quando você tem, assim, uma obediência, uma ordem na vida, a luz se faz mais fácil, né? É um caminho mais fácil para a luz. Então, assim, na nossa vida, né, eu sempre coloco para a nossa vida, a gente poder tentar ter essa ordem de alguma forma, né, não tentar ser menos questionador, menos rebelde, né, porque aí se fica tudo mais claro, as leis de Jesus, as leis naturais que a gente vê na doutrina, né, e os ensinamentos de Jesus, eu acho que faz luz com mais facilidade, assim, na gente, né? Isso foi o que mais me chamou a atenção nesse trecho. Edmilson, quer comentar? Engraçado que nessa mensagem, se o pessoal depois tiver a oportunidade de lê-la, né? A Alessandra destacou muito bem esse detalhe, né? Da ordem, do respeito às leis, que está de forma explícita e implícita, como nesse caso,
em todo o Evangelho, em toda a passagem do Cristo, mas Emmanuel ele também traz um detalhe interessante nessa mensagem, porque ele começa, logo no início da mensagem, falando que os fariseus, aí já pensando em Jesus um pouco mais à frente, criticava porque o Cristo curava no sábado, e até hoje, ele falando, Emmanuel, quando escreveu essa mensagem, né, meados do século passado, e até hoje, né, e acontece até no século XXI, né, muitos companheiros ainda ficam presos ao dia da semana que você vai orar, que você não vai orar, né, e Emmanuel vai colocar que para o Cristo, além da ordem, mas o bem está acima de tudo. Então, se eles estavam, Maria e José, seguindo a ordem, apesar de tudo, era o momento dele vir, e ele vai nascer no meio, né, dessa viagem, dessa dificuldade. Imagina viajar naquela época, né, com burrinho, praticamente caminhando, na estrada de terra, e uma mulher grávida, prestes a dar à luz, né, a dificuldade que era, quer dizer, hoje, a gente em casa, com todo recurso, essa pandemia que faz a gente ficar na nossa casa, a gente já não suporta. Você imagina naquela época, eles indo viajar para uma distância longa para seguir respeitar uma lei, mas acima de tudo o bem surge. Então, Emmanuel vai dizer o seguinte, eu até destaquei essa frase porque eu achei ela muito bonita, ó. Mas Jesus vindo ao seu encontro, quer dizer, o encontro do casal, né, nas palhas da manjedoura, fora do ambiente doméstico, mostra que a claridade divina pode bafejar os trabalhos da criatura em qualquer parte. E ele ainda termina dizendo assim, ó, daí inferimos, né, como ele faz essa reflexão, que não se deve viver sem ordem, que é o caso que a Alessandra destacou, né, tem leis, vamos seguir as leis, mas, porém, que essa nunca poderá excluir o bem. Então, tipo assim, por uma questão de ordem, ou de regra, ou de ler a letra e achar que tal coisa... A gente, não, hoje eu não faço caridade porque hoje é o dia de eu ficar em oração, mas, quer dizer, o bem... Alguém vai pedir na sua casa alguma necessidade? Não, mas espera aí, hoje eu não posso atender, porque hoje é o dia que eu vou para o núcleo. Não, mas às vezes você parar e para atender é mais importante, né? O núcleo, eu falo, para quem está nos ouvindo, é a nossa casa espírita, Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, ou a nossa igreja. Então, é o bem acima de tudo. A ordem, como nós estamos no mundo, temos que seguir a ordem, mas o bem, ele surge a oportunidade, a gente tem que tentar fazer. E olha que interessante, Edmilson, que Jesus, depois, ele veio dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, justamente fazendo essa referência ao cumprimento da lei, da legislação, né, que no caso ele dizendo, dai a César o que é de César, representando a legislação. E antes dele nascer, Maria e José já estavam cumprindo a legislação, né? Maria com Jesus em seu ventre, precisando viajar, se deslocar, mas assim, todos nós conhecemos essa história. Mas Emmanuel ele vai pegar esse pedacinho da viagem e vai extrair um ensinamento maravilhoso, que ele chama de ordem e luz. Né? Como é que é bonito, né? E isso é só a primeira mensagem, gente. Olha que não chegamos nem no nascimento. Maria ainda está viajando com José para Belém. Eu acho que hoje, na nossa reflexão, não vai, né? nem nascer ainda. Que é a reflexão do espírito superior, né? De poucas palavras, ele, né, dá tanto ensinamento, né? Que a gente passa despercebido, né? Exatamente. Bacana. E aí, numa próxima mensagem, Emmanuel vai fazer comentários sobre um outro trecho de Lucas, em que ele vai falar dos pastores. Né? Então, eu vou ler só um trechinho rápido para o pessoal, né, para todo mundo saber do que nós estamos falando. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo, então o anjo se dirigindo aos pastores, não tenhais medo, eis que vos trago boas novas, de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós, hoje, um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. E aí, Emmanuel, em cima desse trechinho, vai desenvolver uma mensagem, que está aqui como oferta de Natal,
E aí gostaria de saber quem quer destacar, quem quer comentar aquilo que achou interessante nessa passagem. Estou vendo que a Rosana já está ali se preparando para falar, né, Rosana? Pode falar. Na verdade, todas as mensagens são coisas lindas, né? A gente tem sempre coisas para comentar. Essa oferta de Natal que você está falando é quando os anjos, isso que me chamou muito a atenção, porque foi o que eu falei, a gente faz esses estudos, é para a gente mesmo. Embora católica, eu nunca tinha lido com muita atenção essa passagem. Para falar a verdade, não tinha o costume de ler o Evangelho. Então, foi uma oportunidade de tanto tentar entender isso daqui. Então, já começou por essa história que eu não sabia, que o anjo vai aos pastores, né, que olhavam o rebanho à noite e dão a boa nova de que nasceu o Salvador, né, para eles. E fala, vocês vão na manjedoura. E o que me chamou a atenção é que neste momento que os anjos se juntam a ele, anjos, né, uma multidão de anjos, entoando aquele hino que a gente conhece de tantas vezes, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra, né? E boa vontade aos homens, né? Boa vontade com os homens. Quer dizer, que coisa mais linda que é esse chamamento dessa forma. Eles vão lá, encontram Jesus realmente no lugar, constata isso, e aí vem, eu não sei se é nessa mensagem, se eu estou me adiantando, ou se é em outra até, mas que aí ele fala assim dos pequenos mimos que esse pessoal mais simples veio fazer antes daqueles incensos, mirras e ouros, né, que os Reis Magos trouxeram. Então, quer dizer, ele não só chegou de uma forma humilde, simples, como ele também já deu aquela importância para todos igualmente, né, e atendendo os mais simples primeiro, recebendo os mimos. E aí eu acho que os colegas aí vão fazer os comentários, como é lindo como ele coloca, né, os mimos das primeiras pessoas que viram Jesus. Ele é de uma beleza, né, os comentários de Emmanuel é de uma beleza que a gente, engraçado, a gente não consegue imaginar. É só lendo mesmo essa mensagem dele para você sentir, né? Eu fiquei emocionada quando eu li, para falar a verdade, nas palavras de Emmanuel. Alessandra, gostaria de comentar, continuar aí algum trecho que você tenha destacado, que você quer comentar, fica à vontade. Então, quando eu li essa parte, eu acho que mais no final dela, eu não sei se tem ou se foi só eu que escrevi aqui, mas eu coloquei aqui, eu fiz essa reflexão. E o que nós podemos ofertar a Jesus, né? Eu parei e comecei a refletir sobre isso. E a gente, o que nós estamos ofertando a Jesus, né? Ele nasceu num lugar simples, ele valorizou, né? Foi valorizado os primeiros mimos, as primeiras pessoas simples que, num gesto tão simples de simplesmente embalar o menino Jesus para que os pais pudessem ter um pouco de descanso, repousar um pouco. Olha que coisa mais singela, mas tão importante, né? Os primeiros braços que deram, né, o repouso a José e a Maria, que embalaram Jesus. E aí eu fiz essa reflexão, o que nós podemos ofertar a Jesus? Pensamentos de gratidão, de amor, né? E aí eu anotei aqui, recebe assim como recebeu os primeiros gestos de carinho das pessoas rudes e anônimas que te afagaram. Eu achei muito bonita essa parte. Porque às vezes a gente fica preocupado com coisas que a gente acha tão grandiosas e a gente se esquece simplesmente de agradecer. Agradecer a Deus por estarmos vivos, por podermos abrir os olhos, por podermos levantar da nossa cama. E quantas que não conseguem, né? Então, graças a Deus, eu tenho esse hábito de, quando o celular desperta para eu levantar, eu já logo penso em Jesus e agradeço. Obrigado por mais um dia.
Eu acho que esse pensamento de gratidão, ele é muito importante na vida da gente. Quanto mais a gente agradece, mais bênçãos a gente recebe. Essa reflexão da Alessandra é muito interessante, né? O que nós temos a ofertar? Né? A mensagem é a oferta de Natal. E a gente falou aqui que não ia ler a mensagem, mas essa aqui, gente, vocês me desculpem, eu marquei aqui, eu escrevi assim, ó, merece ser lido. Tem um trecho aqui que não tem jeito, me desculpem. Emmanuel diz assim: só tu sabes, Senhor, os nomes daqueles que algo te ofertaram em nome do amor puro nos instantes da estrebaria. A primeira frase de bênção, a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento, os panos que te livraram do frio, a manta humilde que te garantiu o leite improvisado, os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem, a primeira tigela de leite, o socorro aos pais cansados, os utensílios de empréstimo para que te não faltasse assistência, a bondade que manteve a ordem ao redor, a manjedoura, preservando-te de possíveis assaltos, o feno para o animal que devia transportar-te. Olha que beleza e de ofertas simples e de vários acontecimentos que Emmanuel, né, nos relata, nos diz, e que a gente poderia até inferir, né, que essas coisas singelas aconteceram, né, ali durante o nascimento, a vinda do Cristo, de forma tão simples, tão humilde. Né? Ai, Edmilson, vamos lá. Estou até e sem contar que Cristo, né, Jesus, ele não precisa de nada nosso, né? Ele não precisa de nada nosso, a gente não tem que ofertar nada, basta a gente entender a lição que ele deixou para a gente, né? Eu acho que a maior oferta que a gente podia fazer era isso, né? Entender o que ele deixou para a gente. Mas é muito linda essa passagem. O Edmilson agora complementa para a gente, né, Edmilson? Quando a Alessandra comentou a questão dos braços que seguraram o Cristo, bebê, né, recém-nascido, para os pais descansar, eu fiquei imaginando que honra, hein? Você já imaginou? E às vezes a gente tem pudor. A pessoa que fez isso, quer dizer, com certeza tem todo um preparo, nada aconteceu ao acaso, mas ali naquele contexto, a pessoa não sabia do que se tratava. Era um casal que estava sem pouso, né, num lugar que não conseguiu nem hospedá-los, eles vão para a estrebaria, vão para o lado, né? E de repente, a irmã está comentando que provavelmente isso aconteceu, né? Alguém foi lá, deu algum tipo de socorro, né? Então, assim, quando a gente faz aos mais pequeninos, a ele nós estamos fazendo. Olha a honra, de repente, um espírito desse que fez esse gesto, e depois, sei lá quando, descobrir que ele agasalhou o próprio Cristo, né? É uma coisa para a gente pensar, né? Então, quer dizer, quando você faz sem pensar em quem, você faz porque realmente importa. E algum destaque que no Emmanuel não faz nessa mensagem, mas a gente destaca, né? A passagem do Cristo é toda cheia de fenômenos espirituais, né? A anunciação, os anjos que aparecem, agora os anjos aparecem para os, né, pastores, para avisar que, olha, era um fenômeno tão importante, o mais importante fenômeno que já aconteceu na humanidade em relação ao nascimento de alguém, que os espíritos superiores, né, em formato de anjos, estavam ali materializando para falar, olha, vão lá ver, porque merece, né, vocês não têm a dimensão do que está acontecendo neste momento na humanidade. Não é? Então, assim, em outras palavras, né? E voltando à questão da glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, na hora que eu li esse trecho, o Emmanuel falou isso logo no início, eu ainda fiz uma reflexão assim, como ainda estamos longe de ter paz na terra, por falta de termos boa vontade para com os homens. Então, nos falta paz, porque a gente não tem boa vontade. Porque são duas coisas. Para ter paz, eu preciso me relacionar bem com as pessoas. Então, glória a Deus nas alturas. Então, quando a gente pede
ora para Deus, mas não consegue ter paz em casa, não consegue se relacionar bem com as pessoas, né? Na família. Você falou do Natal, né, Leonardo, que se reúne. Quantas pessoas sofrem? Minha esposa psicóloga fala assim que muitas vezes nesse período ela recebe pacientes preocupados porque vai encontrar a família, né? E toda vez dá briga. E sempre encontra. Quer dizer, bom que encontra, mas olha só, olha o estresse que muitas vezes acontece, né? A ansiedade. Por quê? Porque as pessoas não sabem conviver bem. Então, como é que a gente quer ter paz na Terra se a gente não consegue ter paz em casa? E para ter paz, boa vontade. Boa vontade quer dizer ação no bem. Se alguém precisa de alguma coisa, você ter boa vontade para fazer, né? Então, olha que mensagem bonita nesses três pequenos trechos, né? Glória a Deus, quer dizer, lembrar que tudo acontece porque Deus quer o nosso bem. Paz na terra, que é o que a gente busca, mas a gente tem que fazer o esforço de conviver bem. De que forma? Tendo boa vontade para com o outro, né? Então, é muito bonito tudo isso, porque a mensagem da cruz é uma mensagem doída, né? Dali vem toda a questão da ressurreição, da comprovação da existência, da sobrevivência da alma, tal. A gente tem toda uma discussão sobre a questão, né, desse sacrifício, né? Até Emmanuel tem uma mensagem linda falando da cruz, né? Que a cruz, ela é uma espécie de, ela tem um formato de uma espada fincada no chão para lembrar que a gente tem que se desarmar, né? Simbolicamente, olha que interessante. Ela lembra uma espada de cabeça para baixo. Mas eu resgatei a questão da crucificação para lembrar que se a crucificação é uma mensagem dolorosa, triste, que mexe com o nosso inconsciente, né? Com os nossos erros, porque a gente se coloca ali como acusador, né? A mensagem do Natal é a mensagem da esperança, da renovação, de algo novo que está acontecendo no planeta. Então, eu gosto muito do Natal por causa dessa mensagem de glória a Deus nas alturas, né? De paz na terra que nós precisamos e do esforço que a gente tem que ter para se relacionar bem, fazer o que eu posso fazer de melhor para o outro e ser boa vontade. É tão bonito esse trecho, né? É lindo porque você está falando aí da boa vontade, e em algum lugar aqui também tem, né? Falando a boa vontade de você enxergar o próximo como uma pessoa que também está como você, lutando, né? Tá em luta também, está em evolução. A boa vontade de ajudar, né? A boa vontade de compreender o lado de cada um, a boa vontade de ajudar a crescer materialmente até, né, para poder ter o mínimo que precisa, a boa vontade. Então, assim, é boa vontade em tantos sentidos que, para mim, veio essa boa vontade para com os homens, para mim foi uma novidade, porque a gente sempre escuta assim, né, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, e desta vez me deu uma visão muito mais lógica, né? Boa vontade para com os homens. Depois eu acredito até que vai chegar uma hora aí de falar daquela fé que Jesus tem na gente, né? A gente tem que ter fé em Jesus, mas porque Jesus teve fé, né, na gente, ele tem fé na gente, né? Muito bem. Vamos mais uma mensagem, né? Nós temos uma próxima que está intitulada como o Anúncio Divino. E nesta mensagem, Emmanuel diz assim, num dos trechos: como aconteceu há 2000 anos, a espiritualidade anuncia que nasceu o Salvador. Como assim? Né? Há 2000 anos teve esse anúncio que a gente viu aqui dos anjos aos pastores, a Maria, né? Do nascimento e da vinda de Jesus. E a doutrina espírita, a espiritualidade vem num outro momento, como aquele consolador prometido por Jesus, relembrar os ensinamentos de Jesus, relembrar os seus ensinos morais, né? Então, tem um outro anúncio, tem um outro acontecimento, né, com a advinda da doutrina espírita, de relembrar os ensinamentos de Jesus. Porque nós precisamos, né? Por que nós precisamos? Emmanuel diz assim, muitos já ouviram ou pregaram as mensagens do Evangelho. Nós, inclusive, que estamos aqui, nós quatro. Aí nós estamos falando para nós quatro aqui. Nós já ouvimos,
Nós estamos aqui pregando as mensagens do Evangelho. Aí Emmanuel vem com aquela alfinetada, mas bondosa, né? Ele diz assim: muitos já ouviram ou pregaram as mensagens do Evangelho, mas não desocuparam o coração para que Jesus os visite. Então, essa questão da gente deixar Jesus nascer em nossos corações. E o que isso significa? É nós conseguirmos, se já ouvimos a mensagem do Evangelho, que são os ensinamentos de Jesus, se conhecemos, se falamos desse Evangelho, porque ainda ele não está dentro de nós, né, e nós não conseguimos ainda praticá-lo. Veja, ainda, né, nós não conseguimos ainda praticá-lo na sua totalidade. Isso é o verdadeiro nascimento de Jesus dentro de cada um de nós, né? Quando a gente consegue praticar aquilo que ele nos ensinou, quando a gente consegue reproduzir o modelo de perfeição que ele é para todos nós, né? Quem mais gostaria? Alessandra, quer comentar algum trecho dessa passagem do anúncio divino? Então, eu anotei exatamente o trecho que você falou. Puxa vida. Então fala de novo para reforçar, Alessandra, não tem problema. Muitos já ouviram ou pregaram as mensagens do Evangelho, mas não desocuparam o coração para que Jesus os visite. Porque é aquilo que a gente sempre fala. O encontro com Jesus no caminho de Damasco, de cada um tem o seu, né? Cada um acontece em um determinado momento, né? E eu anotei mais para frente um outro trechinho que fala assim: bendito todo aquele que puder ouvir a voz do anjo que ainda se dirige aos simples de coração, sentindo entre as lutas terrestres que o Cristo nasceu hoje no país de sua alma. Eu achei muito bonita essa parte, né? Que a gente possa, né, que a humanidade possa cada vez mais se voltar para as coisas do alto, né, para se sintonizar com o seu anjo e ouvir esse chamado de Jesus, abrir o seu coração para que Jesus o visite, né? Seja no dia 25 de dezembro, ou seja em qualquer outro dia do ano, né? Rosana, Edmilson, gostaria de comentar? Pode falar, Rosana. Os dois falam demais, né, Edmilson? Só que você tem mais conteúdo. Mas, na verdade, deixa eu destacar assim, o que eu gostei, depois você explica melhor. Mas, assim, é interessante, né? Porque a gente fica assim, muito atrelado ao nascimento de Jesus, ao dia que nasceu, o local que nasceu, né? Aí vem aquela história, Jesus, nem ele mesmo nasceu onde ele viveu, que era Nazaré, né? Ele foi nascer em Belém, já para mostrar que ele não tem lugar, né? Na minha visão, ele não tem lugar para nascer. Aí, por isso que a Alessandra leu aí, né, do finalzinho no país, nasceu hoje no país da sua alma. E aí a gente viu algumas reflexões aqui, claro, do Emmanuel, e que me tocou, é que assim, Jesus nasce para cada um em determinado momento. Nós temos irmãos aí no mundo que nem sabe que Jesus existe, que nem acredita que ele é o Salvador, né, que ele veio trazer a boa nova. Então, assim, é para cada um que ele nasce, para cada espírito naquela encarnação, naquele momento, né? E aí a gente tem os exemplos, né? Para Maria Madalena, ele nasceu quando tirou ela da prostituição, Saulo foi na estrada de Damasco. Aliás, eu acho que Saulo foi até depois, quando caiu as escamas lá na casa de Ananias, né? Que foi quem, eu não sei se é Ananias mesmo, acho que eu não consigo guardar muito bem os nomes. Então, cada um tem
o seu momento. E aí é engraçado que fala assim, é um momento de dor, de sofrimento, e eu achei bonito aqui que fala assim também, é um momento de agradecimento, um momento de dádiva, é o seu encontro com Jesus, é quando ele nasce para você, é quando você vê sentido nas coisas, porque às vezes a gente vai acumulando ensinamentos, vai acumulando falas, como o Leonardo bem falou aí, a gente reproduz as coisas e não sabe realmente o que é, mas não deixa de ter o seu valor, porque lá um dia isso passa a te fazer sentido. Então, eu tenho essa reflexão comigo, que muita coisa que eu antes decorava, hoje eu consigo assimilar. E aí sim, Jesus está nascendo dia após dia na minha vida. Edmilson. Olha só que interessante, né? A gente vai conversando, vai vindo outras ideias que a gente não tinha pensado, né? A gente está aqui nesse estudo falando do nascimento do Cristo, com base em reflexões que o Espírito Emmanuel nos trouxe, né? E aí eu vou voltar um pouquinho na mensagem anterior para um detalhe que passou despercebido, mas agora eu lembrei que ele fala assim, olha só, porque a mensagem anterior que a gente falou dos mimos, né, que a Alessandra falou dos mimos, e ele falando aquilo, o Leonardo vai lembrar, teve uma discussão da gente quando ele estava lendo o texto, né? Ela é uma mensagem ela foi quase um prefácio, foi a primeira mensagem do livro Antologias Mediúnicas do Natal, que foi uma coletânea de mensagens de vários espíritos que o Chico Xavier psicografou num livro que trata sempre de temas relacionados ao Natal. E o Emmanuel fala assim, ó, nada possuindo de nós, trazemos-te as páginas simples que tu mesmo nos inspiraste. É tão lindo isso, né? Porque a gente está falando que olha que beleza que o Emmanuel traz para nós, refletindo em Jesus, mas ele, na hora que ele vai escrever, ele fala, agradece ao Cristo, porque aquilo que todos eles pensaram de que eles poderiam ofertar, ainda assim é de inspiração do Cristo, né? E eu estou lembrando disso porque a Rosana falou dos momentos que o Cristo nasce na vida de cada um. E eu voltei a reler essa semana, a gente vai chegando no final do semestre, vai ficando estressado, e aí a gente fala, não, preciso ler mais, né? Aí eu estou relendo, né? Já perdi a conta de quantas vezes eu leio, mas toda vez que eu leio esse livro, aliás, vários livros, né? A gente se emociona, que é o livro Há 2000 Anos, que conta a história de Emmanuel naquele período que ele conheceu o Cristo. E é interessante. Por que eu lembrei disso? Porque ele foi encontrar com Cristo para pedir pela filha, que estava doente, a Flávia. E o Cristo convida para segui-lo. E ele não teve coragem de renunciar a todo aquele orgulho. Ele era um senador romano, era uma pessoa importante para seguir o Cristo. E hoje ele faz esse trabalho. Quer dizer, depois disso, várias encarnações que ele relatou através do Chico para nós, né? Um livro chama 50 anos depois, ele é um escravo nestório, né? Ele pregando o evangelho, né? Ele passa a vida, então, depois disso pregando, mas ele fala que ele perdeu a grande oportunidade, mesmo com todo esse trabalho lindo que ele faz de resgatar para a gente um entendimento, trazer para a nossa capacidade de entender o evangelho, né? Como professor que foi, a gente vê que ele fala, olha, o Cristo me convidou, e o meu orgulho não permitiu. E aí volta aquela pergunta que a Alessandra fez, quer dizer, quando é que ele vai nascer na nossa vida? E aí, aí voltando para a mensagem, Leonardo, tem uma frase logo no início, a gente acabou não destacando, mas eu gostaria de destacar, que ele fala o seguinte, ó, ele faz a pergunta, ó, onde se encontram os que desejam a luminosa notícia, a notícia do nascimento do Cristo? E Emmanuel faz essa pergunta e ela é muito interessante, porque nós estamos num país onde a grande maioria é cristão, independente da denominação, seja católico, evangélico, espírita. São poucos que se denominam de outras religiões ou que se denominam sem religião, né? Então, a grande maioria, de alguma forma, aceita o Cristo na sua interpretação. Então, mas o Cristo já nasceu na minha vida. Será? Porque ele fala assim, onde se encontram os que desejam a luminosa notícia? Porque a questão não é saber, eu vou participar do Natal, que é o nascimento de Jesus, tal. A questão a luminosa notícia é muito mais profundo que isso, que simplesmente falar que você é cristão, que você é espírito, que você é isso, que você é aquilo, porque você aceita o Cristo, mas é muito mais, é uma mudança interior. Então ele dá até um exemplo, longas fileiras de criaturas
procura os templos da fé, incapazes, porém, de ouvir o anúncio divino. Então é o que a Rosana estava falando, né? Que agora antes ela decorava, às vezes ela até sabia da história, mas agora ela pega um trecho desse e isso a encanta, porque ela percebe que tem algo a mais para a gente ver. Então, eu acho que isso é muito legal, né? A gente está discutindo aqui, isso serve para cada um de nós, né? Pensar. Nós estamos buscando essa luz de verdadeira do nascimento do Cristo, ou simplesmente uma história que a gente conta para nos acomodar na nossa vida, nos momentos que a gente achar que está tudo bem, né? O que a gente precisa. Então, é muito mais do que isso, é uma mudança interior, porque isso a gente possa refletir de alguma forma esse aceitamento, essa aceitação, né? Aceitamento, né? Ótimo. Aceitação do Evangelho, né? Essa semana aconteceu um episódio aqui em casa que ilustra bem isso, né? Desde muito jovem, até por causa como meus pais colocavam essa questão do Evangelho, ia ter uma prova, ia ter uma dificuldade, eu já ficava em oração. Mas às vezes até pensava, meu Deus, me ajude aqui. Sabe aquela coisa assim? Você naturalmente. E o meu filho estava com uma tarefa da universidade para fazer, e não estava dando certo, ele foi ficando angustiado, e aí ele angustia todos nós, né? E isso acontece aqui na casa de todo mundo. E ele repetiu o experimento, não dava certo, repetiu o experimento, e eu fui estudar para ver se eu conseguia ajudar, e nada, eu falei, não é possível, né? Aí você já começa a duvidar, será que é assim, será que é assado? Aí falta, às vezes, conhecimento para ver se você... Mas aí, ele veio me avisar, e depois disso ele ainda veio me avisar, pai, eu ainda confundi, achei que era até domingo, mas o relatório é até domingo, eu tenho que entregar até sexta. Aí já ficou mais apavorado ainda. Aí eu pensei assim, ai meu Deus. Aí eu parei para fazer uma oração. Naquela fé que eu falei assim, gente, a espiritualidade está aqui, vamos abrir as antenas, porque nós estamos fazendo a nossa parte, a gente só precisa de uma inspiração para acertar o caminho. Aí me veio uma ideia, eu falei, ô Lucas, vai lá, vamos comprar outros equipamentos, vamos comprar uma outra lâmpada, vamos comprar outro equipamento, que pode ser algum problema. Às vezes a gente fez tudo certo, mas esse equipamento é que está com problema. Antes você vai repetir o experimento. Ele foi lá, comprou, e aí aí ao mesmo tempo que eu tive a inspiração de comprar um equipamento novo, ele teve a inspiração de aguardar. O experimento é um experimento de circuitos elétricos, ele aguardou um tempo maior, porque ele viu numa nota de rodapé que leva um tempo para as moléculas ali se agitarem e tal, e aí deu certo. E eu não tenho dúvida que foi a oração. Até falei para ele, tá vendo? Às vezes você não acredita que tem ajuda, às vezes faz a coisa mecânica, mas ela vem. Porque a gente está fazendo a nossa parte, mas a gente precisa estar com sintonia, com algo. E isso é a iluminação que vai vindo, né, nas coisas pequenas da nossa vida que a gente não se dá conta. Então, agradecimento também, reconhecer que a gente sozinho a gente não consegue. Porque ele fez o experimento certinho e não deu certo. A gente fez uma oração e deu certo. Ah, mas você é crendice? Não. É porque você está antenado, surge uma ideia nova, surge um jeito diferente de observar o fenômeno. E aí você vê que tem... E aí, se você olhar a sua vida, você vai perceber que ao longo da vida, em vários momentos, aconteceram eventos que foi inspiração. Porque você estava indo num caminho e aquilo mudou. Acontece uma coisa que te desvia para outra e você acerta. Quando você está realmente tentando encontrar isso, essa luz, né? Muito bem. Meus amigos, nós já está faltando 4 minutos para terminarmos pelo horário que nós temos da nossa reunião, do nosso bate-papo. Já estamos aqui com 56 minutos de bate-papo, passa rápido, né? E eu vou sugerir o seguinte, para a gente finalizar, naturalmente que nós temos outras mensagens, mas vamos fazer uma rodada final rápida, em que cada um destaque uma mensagem, um trecho, na verdade, de alguma mensagem que ficou para frente, que a gente não comentou, e que gostaria de comentar ou de ler esse trechinho da mensagem, faça cada um, antes da gente finalizar. Começamos com quem? Alessandra, gostaria de começar? Algum trecho, algum comentário que você queira fazer como alguma consideração final? Olha, eu anotei aqui uma coisa sobre o Natal que eu achei muito bacana. O Natal exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Olha que lindo. Muito bom, muito bom. Obrigado, Alessandra. Rosana?
Algum trecho que você queira destacar para a gente finalizar, o comentário que você queira fazer? Esse não estava no script, né? Mas agora eu já peguei um aqui. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, meu! Faz ao vivo. Mas você sabe que eu gostei da mensagem do Saudando o Natal, lá embaixo, que fala assim: Jesus Cristo, o Salvador que não salvou a si mesmo, a fim de realmente salvar. Achei lindo isso daqui, porque isso daqui mostra, conforme nós vimos também nos comentários, que enquanto muitos ainda acreditam assim, né, os que não são cristãos, ainda acreditam assim, veio e morreu na cruz, não salvou a si mesmo. Não, ele teve sim uma grande vitória, é a vitória do evangelho, é por isso que temos tantos cristãos, e assim, apesar de tudo, a gente vê que é só pelo evangelho dele, né, pelas lições que ele deixou, pelo amor ao próximo, pela vivência desse amor de verdade, através da caridade, é que a gente acaba encontrando a paz, que foi aquilo que foi anunciado, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Nós estamos longe da paz, mas eu acredito que é aí que é o caminho. Então, achei muito bonito, o meu destaque fica aqui para esse Saudando o Natal. Obrigado, Rosana, muito bom. Edmilson, suas considerações finais, o seu destaque ou comentário? Olha, Nath, é o seguinte, apesar da nossa paz na terra e nossa boa vontade, eu vou te contrariar um pouquinho, porque você mandou a gente falar das mensagens que estariam à frente. Eu vou voltar um pouquinho na mensagem anterior, porque olha só que interessante, a gente não venceu o capítulo 2, Emmanuel comenta, tem várias mensagens discutindo trechos do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Mas no livro, na coletânea, tem uma mensagem ainda referente ao capítulo 1. E eu gostaria de destacar um trecho aqui, porque ela é muito interessante, o trecho que eu vou passar para vocês. Porque às vezes a gente fala assim, será que o Cristo foi esse espírito todo? Porque é um espírito evoluído, com certeza. Mas um espírito evoluído da categoria dele poderia fazer o que o outro espírito evoluído da categoria, no mesmo nível, faria, né? E Emmanuel vai trazer para a gente a seguinte informação, ó. Ele começa falando de dirigente, dando exemplo aqui na Terra, e fala assim, ó, se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho da crosta da Terra, esse alguém foi Jesus. Tipo assim, porque olha quantos mártires teve, quantos espíritos evoluídos poderiam vir e não, eu vou lá, vou dar a lição, eu vou fazer, seguir os mesmos passos que ele fez, e até ser crucificado para deixar a mensagem. Mas ele, esse espírito que é o organizador do processo evolutivo no nosso sistema, né? Ele próprio veio. E aí Emmanuel fala assim, ó, e é claro que nesse nível de evolução ele tinha vários espíritos ali dispostos a encarnar e fazer a tarefa, como vieram vários antes e continuaram vindo depois em nome dele, né? Mas Emmanuel fala assim, ó, dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovar o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Então, em cada área que ele atuou, ele poderia ter mandado alguém, mas ele veio pessoalmente. Isso é uma honra, isso aumenta a nossa responsabilidade a partir do momento que a gente aceita o Cristo como esse modelo da humanidade, para a gente tentar espelhar dentro do possível, né? Porque assim, mas Jesus é Jesus. Mas se não fosse para a gente tentar fazer igual, ele não precisava ter vindo. Ele veio nos ensinar, né? Não é uma comparação de espírito para espírito, mas no sentido de, olha, ele fez assim, que é para a gente tentar fazer igual, né? Então, eu acho muito interessante esse trecho também. Esse é o meu destaque. Muito bom, Edmilson. Eu vou destacar um aqui de uma mensagem que está mais à frente, em que Emmanuel, numa frase dessa mensagem, diz assim: Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Muito bem, que bom, foi muito bom o nosso bate-papo. Lógico que falar de Jesus, refletir sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus,
nos comentários de Emmanuel, poderia ser diferente, né? E aí a gente vai finalizar com uma prece que está também, que é chamada Prece do Natal. Essa prece do Natal, ela está, uma mensagem que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, da Federação Espírita, publicado, né, pela Federação Espírita Brasileira, e nós vamos fazer aqui essa prece compartilhada. Cada um vai ler, né, um pedaço dessa mensagem, e aí nós vamos começar, então, com a Rosana, lendo o primeiro trecho dessa prece. Prece do Natal. Senhor Jesus, recordando-te a vinda, quando te exaltaste na manjedoura por luz das trevas, vimos pedir-te a bênção. Revela-nos se muitos de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição, quando nos envolves em torrentes de alegria. Sabe, Senhor, que temos escalado culminâncias, possuímos cultura e riqueza, tesouros e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de ti que volveste dos continentes celestes em socorro dos que choram na poeira do mundo, no tope dos altos edifícios em que amontoamos reconforto, sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência de teus ensinos, agarrados ao supérfluo, esquecidos de que não guardaste uma pedra em que repousar a cabeça. E ainda agora, quando te comemoramos o natalício, louvamos-te o nome em torno da mesa farta, trancando inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam à rua. Nunca tivemos como agora tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia, tanto contraste doloroso. Mestre, tão só por olvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. É por isso que, em te lembrando a humildade, nós te rogamos para que nos perdoes e ames ainda. Se algo te podemos suplicar além disso, desculpa o nada que te ofertamos, em troca do tudo que nos dás e faze-nos mais simples. Enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces. E deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma, a sublime canção com que os céus te glorificam o berço de palha ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que Jesus nos abençoe. Assim seja. Um Feliz Natal para todo mundo, Natal de verdade, né? Feliz Natal para todos.